Graça e paz, abençoados, santos, eleitos do Senhor, mais que vencedores, Igreja gloriosa de Jesus, povo que é de propriedade exclusiva de Deus. Eu sou o pastor Fledson Alves, da Igreja Evangélica Viva em Graça, e nesta oportunidade queremos compartilhar com os abençoados mais um flash de graça. Queremos falar a respeito das 3 etapas da salvação: a salvação eterna, a salvação na atualidade, a salvação do corpo, que é a redenção do último dia. Muitos têm questionado sobre o tema, muitos debates, alguns não acreditam que a salvação é eterna, que é para sempre, por questão de alguns textos se refere à salvação na atualidade e à salvação que é resgate do corpo do último dia. Então nós vamos, com base bíblica, estudar sobre o assunto. Eu gostaria de convidá-los para irmos à Bíblia, a palavra do Senhor, o que está registrado na palavra de Deus, porque é a palavra que tem razão. Então, em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim a palavra do Pai: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então a primeira coisa que devemos entender a respeito da salvação é que é por graça, dom gratuito de Deus. É por graça. Jesus foi à cruz e consumou a salvação eterna quando ele disse: está consumado, está completa a obra. Salvação é por graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, não depende de quem quer, não depende de quem corre. Depende de Deus usar de misericórdia. Depende dele chamar, dele justificar e reconciliar os eleitos, os seus filhos, o seu povo. E isso não vem de obras, é por graça. Agora, a primeira etapa da salvação que nós queremos colocar aqui no nosso flash de graça é a salvação eterna, a salvação instantânea, a salvação do Espírito. Essa é a salvação eterna, vida eterna. Salvação eterna é um ato instantâneo no Espírito. Por exemplo, em Hebreus capítulo 9, no versículo 12, diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Amados, eterna é para sempre. A redenção, a salvação eterna. Alguém pode dizer: pastor, e não perde? Não, porque lá em Romanos 11, 29, diz que os dons e a vocação são irrevogáveis, são imutáveis, são irrevogáveis. Por exemplo, em Efésios 2,8 você já viu que a salvação é por graça, não vem de nós, é dom de Deus. E os dons e a vocação são irrevogáveis. Então esta é a salvação do Espírito, que é instantânea, foi consumada na cruz, que já somos salvos, que já temos vida eterna, porque o nosso Espírito não morre mais. O que morrerá é o nosso corpo, o Espírito não. Então nós podemos ver mais uma passagem aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, Paulo escrevendo a sua última carta a Timóteo, no capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que nos salvou. Olha, ele não vai salvar, ele salvou. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então salvação no Espírito é instantânea, é um projeto de Deus, começou antes da fundação do mundo, se materializou na cruz, se manifestou na nossa vida quando confessamos a Cristo. Isso é salvação eterna. Essa é a primeira etapa da salvação. Segunda etapa da salvação, salvação na atualidade. Por exemplo, aqui mesmo em Timóteo, só que agora na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 16, Paulo está aconselhando a Timóteo a pregar, a instar, a exortar, a ensinar e meditar
meditar, ser diligente e progredir. Quando chega no versículo 16, 2 Timóteo, ou 1 Timóteo 4,16, olha o que Paulo diz a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Salvará de quê? Do erro, do engano, do falso profeta. Salvará da lei, das coisas erradas. Isso não é salvação eterna. A palavra para salvação, quando se refere a salvação eterna, é sotéria, que significa libertar, salvar, regenerar, resgatar, pagar um preço. Então, essa salvação aqui, que é a segunda etapa da salvação, é a salvação na atualidade. Salvar do erro, salvar do engano. Quando se tem conhecimento, se é salvo do erro, do engano da lei. Então, essa é a segunda etapa da salvação. Paulo falou isso aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esta é a segunda etapa da salvação, que é a salvação na atualidade. Desenvolver a salvação, andar como eleito, dar frutos de eleito, confessar a palavra, ser luz, ser sal. Essa é a segunda etapa da salvação, que é na atualidade. A terceira etapa da salvação será a consumação. Será consumada é o estado futuro da redenção do corpo, ou seja, o meu corpo. Eu já sou salvo no Espírito, salvo e salvo para sempre. Eu sou salvo na atualidade porque estou desenvolvendo a minha salvação. E sou salvo do erro, do engano, porque conheço a verdade. E a terceira etapa da salvação será consumada, que isso está no futuro, que será a redenção do meu corpo. Nós podemos ver isso, por exemplo, em 1 de Pedro. Pedro escrevendo a sua primeira carta, apesar de não ser ele o pregador da graça de Deus, e o Senhor Jesus não revelou a graça para ele, revelou a Paulo, mas existem evidências da graça de Deus nas epístolas de Pedro. Então, 1 de Pedro, capítulo 1, podemos ver o versículo 3 em diante. Bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus, Cristo dentre os mortos. Então, Ele nos regenerou, salvação do Espírito, instantâneo, para uma viva esperança, apontando agora para o resgate do corpo. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Essa é a redenção do corpo, que é uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Esta salvação preparada para revelar-se no último tempo é a salvação que será consumada no último dia, é o estado futuro da redenção do nosso corpo. Por exemplo, como diz em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13, ele diz: depois de ouvir o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foi selado com o Santo Espírito da promessa. Agora olha o versículo 14, Efésios 1,14. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então o meu corpo será salvo, será resgatado. Eu serei tirado desse corpo de dores, de angústias, tabernáculo terrestre, e terei um corpo glorificado. Será o resgate do meu corpo, que isso vai acontecer no último dia. Podemos ver outra passagem, falando do mesmo assunto, em Romanos 8, 23. Falando dessa terceira etapa da salvação, que é o resgate do corpo. Romanos 8, 23. Olha o que diz a palavra. Vamos ler o 22 também. Romanos 8, 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora.
e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Essa é a terceira etapa da salvação. Então, quando você encontrar texto na Bíblia dizendo a salvação para se revelar no último dia, a salvação que nós vamos receber, a salvação que nós alcançaremos, ele está se referindo à terceira etapa da salvação, que é a salvação do corpo, o resgate do corpo, que ainda vai ser consumado para nós, porque para o Senhor já foi consumado. Está escrito lá em Romanos 8,30, que aos que ele predestinou, chamou, justificou, glorificou. Então, para Deus já fui glorificado, mas ainda vai se materializar na minha vida o resgate do meu corpo. Então, primeira etapa da salvação, instantânea, salvação do Espírito, salvação eterna, não morre mais. Pastor, meu espírito não morre mais? Não. Lá em 2 Timóteo 1,10 diz que mediante o Evangelho o Senhor trouxe a luz, a vida e a imortalidade. Então, o Espírito não morre mais, salvação eterna. E a salvação na atualidade, salvar do erro, do engano, das coisas erradas da lei. Fui salvo quando criei no Evangelho, na atualidade. E a última salvação, que é a do corpo, a redenção do corpo. Este é o nosso flash de graça sobre as três etapas da salvação. E assim diz a palavra da graça de Deus. Graça e paz a todos. Se você desejar aprender um pouco mais, visite o nosso site www.vivaemgraça.com.br. Você também pode acessar a nossa rádio web e ouvir louvores e mensagens 24 horas. www.radiovivaemgraça.com. E o nosso blog, O Predestinado. Graça e paz. Até o próximo Flash de Graça.